Ô, Val. Ah, não, tá bom, tá bom. É, você vai. Apaga. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Meu Pai do céu, eu quase me esqueci, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia, dai-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Boa noite a todos. Que a graça de Deus e Jesus possa abençoá-los, trazendo reequilíbrio a todos os homens, seres encarnados, que ainda vivem nas vossas enfermidades, que são enfermidades individuais. Enfermidades ainda que o homem não consegue olhar o mundo com outros olhos. Porque são enfermidades individuais que carregamos durante muitas vidas. Muitas vidas. Se fosse só uma enfermidade hoje, seria muito fácil curá-las. Mas elas vêm de muitos e muitos séculos. Que são faculdades comportamentais dos seres humanos, que hoje regem e procuram o reequilíbrio e se sentem distantes de Deus. Hoje falta Deus na vida das pessoas. É o que mais falta hoje. As pessoas procuram preencher com vazios e não conseguem encontrar Deus.
os vazios das procuras. É como se fosse um leilão, procura-se algo. O que você precisa? O que você precisa? O que mais se precisa hoje na humanidade é Deus. E as pessoas se sentem desvalorizadas às vezes, a autoestima lá embaixo, buscando algo que não conhece. E o vazio toma forma, porque falta Deus. Ah, mas eu oro, irmão, eu oro todos os dias. Mas você ora para quê? Para o seu bem-estar ou para o bem-estar coletivo? Não apenas orar individualmente, mas orar coletivamente. O que menos se faz. Eu oro para resolver o meu problema. Para resolver os meus problemas. Então eu me torno um ser individualista. E não vejo o que está ao meu redor. Não é assim? O homem faz muito isso, o ser encarnado. E ele tem a dificuldade de olhar-se no próprio espelho. Quando você está com raiva, você olha no espelho? Fala que não. Porque você vai se assustar com você mesmo. Porque seu coração está em trevas. O seu coração está doente. Então esse olhar de raiva em um espelho da vida doente, que não consegue se enxergar para enxergar Deus. Quando você não consegue se enxergar, é que você está distante do Pai. Nós falávamos há pouco. Quantas e quantas vidas o homem tem. E emerge sempre um homem antigo em você. Não emerge? De vez em quando vem aquele ser urrando, que é você. Não falei de você apenas, pode ficar tranquilo. É de todos. Porque todos os homens têm funções comportamentais extremamente difíceis. Por isso ele se distancia de Deus. E Deus está à sua procura, como filho que o é. E você se distancia de Deus. Porque na minha oração, vamos de novo na oração. A minha oração eu só peço por mim. Ou peço pela minha família, quando dá tempo. Ou peço para 2, 3. Ou peço, você pede para o seu patrão? Você pede por ele? Nunca. Difícil. Ele sempre vai receber um encargo fluídico extremamente negativo. A sua oração não chega até ele. Mas ele tem que cuidar de mim, porque ele tem que pagar todos os meses. Mas é o individual. Eu peço todos os dias individualmente para minha melhora. Para a melhora daqueles coitadinhos que estão ao meu redor. Mas egoisticamente, a gente fica com raiva, às vezes até de Deus, pois Ele não me ajudou naquilo que eu pedi a Ele. Mas você pediu para quê? Pedi para me ajudar, para dar dinheiro, para dar equilíbrio para minha família. E o resto? Hã? E o resto? Não dá. A família do outro é do outro. O mundo é o mundo. E o planeta Terra é minimamente pequeno. Isso. E você se sente grande, não é? Tem horas que você se sente grande, ainda mais com raiva. Quando raiva cresce. Se tem 1,80 m, se torna em 2. Né? Cresce, evolui. Então o homem se sente, às vezes, o próprio Deus de si mesmo. Porque quem manda aqui sou eu, e tem que ser obedecido. Isso não é só dentro do lar. Às vezes no próprio trabalho você não consegue receber ordens. Não consegue. Porque ele está errado. Ele não pode dar ordem em mim porque eu sou mais inteligente que ele. Ele só ganhou aquele cargo porque ele é amigo do amigo do amigo. Não é assim que acontece? E aí você começa a falar mal do outro, que é amigo do amigo do outro.
E aí você não está sendo indulgente. Não é assim que a gente tem que ser? Levantar, acordar e agradecer a Deus. E nós vamos cair agora, falar um pouco do tema. A gente rodeou e vamos falar da pergunta 6, Livro dos Espíritos aqui, ó. Pergunta 625, faltou isso. Qual é o tipo mais perfeito que Deus oferece ao homem para lhe servir de guia e modelo? Se vocês não soubessem, se tivesse escrito aqui, vocês iam saber, obviamente, né? Qual é o tipo mais perfeito que Deus oferece ao homem para lhe servir de guia e modelo? Não é você, obviamente. É Jesus. E para o homem, o tipo de perfeição. Jesus foi perfeito. Você é perfeito? Fala que não. Já fala agora. De forma alguma. Porque a perfeição está no topo da sua redenção para com a vida. A redenção para com as pessoas que estão ao seu redor. Então esse tipo se preparou 1 milênio para estar juntinho de você. Imagine o esforço, o desafio que foi de ter Jesus vindo até você. E ele não te compreendeu. Não, ele te compreendeu, você que não o compreendeu. Porque ele é bondade em pessoa, em espírito, em alma. Quando é que o homem vai ser bondade em pessoa, em alma? Quando? É para se pensar, né? Quando é que vai ser? Quando você bater a cabeça na parede e falar, vou ser melhor. Vou parar de ser turrão, vou parar de ser teimoso, vou parar de ser tudo que é ruim. Aí eu estou no caminho do Cristo. Eu tenho que depurar o meu espírito, tirar a sombra que eu carrego comigo há milênios. Milênios. Por que nós estamos dizendo tudo isso, ao mesmo tempo nada disso? É para falar da gratidão. Gratidão. O homem ser grato, que é a graça, é gratia, é ser agradável. Quando é que o homem tem gratidão? Quando? Está distante, porque nós falamos aqui da individualidade. Para o homem chegar até Deus, ele não consegue enxergar Deus. Quando é que ele tem gratidão? Quando? Não sei, irmão, faz tempo que eu não vim, agora você me para aqui na esquina. Não faz isso comigo. Então, né? Já respondido. Hã? Não mudo, minha irmã. Você acha que eu vou mudar? Eu continuo sendo irmão Paulo. Quando eu mudar, já vou estar encarnando. Então vai demorar. Então, gratidão. Gratia. Se você for grato em todos os dias, o que vai acontecer com você, meu irmão? Ninguém mandou sentar no canto, que hoje é você. Essa lustreza que traz na cabeça. Devia ser lustro todo. Quando que você é grato? Quando que você tem a gratidão de falar com Deus? Às vezes tem muitas pessoas que são ingratos, a grande maioria. A gratidão de vencer a você mesmo. Você que carrega essas amarras de muitos séculos. Quando que você agradece? Agradece o seu dia, você agradece? Ah, irmão, eu agradeço. Tá bom. Então vamos lá, vamos por partes. Se você agradece... Não, porque todo mundo diz assim, eu agradeço. Agradece o quê? Na vida. Tá, a vida é uma situação, mas o que você agradece da vida se você reclama? Então vamos dar um contrassenso, dar o efeito colateral. Você agradece todos os dias? Agradeço a vida. Agradece o quê? Aí tem gente que fala, tudo. Tudo o quê? É subjetivo. Agradeço a vida. A vida o quê? A saúde, o alimento. Tá, vamos de novo. Agradeço, saúde e alimento. Para se alimentar, você precisa ter recurso financeiro. Se você estiver desempregado, você vai agradecer? O emprego. É o emprego. E se não tiver emprego, você vai agradecer? Não. É lógico, é imediato. É o sintoma que o homem carrega com ele. Se eu não tenho dinheiro, por que eu vou agradecer o quê? Que Deus é esse? Eu quero dinheiro, ele me dá, mas Deus é banco? É um fundo monetário que vocês têm na terra, que ele fale com ele e ele já deposita na sua conta.
Não é? Então vamos lá no contrassenso. Você agradece o quê? Agradeço a vida, legal. Boa. A existência, boa. Esses espíritas sempre... Agradeço a existência. Espírita sempre é assim, que bom. Que bom todo espírito agradeça a sua existência, mas só de vez em quando eu estou nesse momento de ira, eu não agradeço nada. Eu falo com Deus, Deus, você não está me ouvindo. Eu falei hoje de manhã para o Senhor, agradeci minha vida, agradeci. Tem uma estatística, vamos abrir aspas. Fala assim, agradeça, escreva todos os dias o que você vai ter de gratidão. Se você for fazer uma enquete, colocar aqui para todo mundo escrever, não vai saber o que vai escrever. Vai começar assim, a vida, a existência, comida, a saúde. Se não tiver saúde, você vai agradecer? Já começou a incógnita. E você acha que eu vou agradecer se não tiver saúde, irmão? Você está doidão? Não é desequilibrou, porque quando você fala assim, saúde, eu tenho que ter a gratidão. Mesmo eu na minha enfermidade de séculos, eu tenho que ter a gratidão de servir, a gratidão de ouvir, a gratidão de ser feliz, mesmo tendo as adversidades da vida, que pseudamente são as amarras que nós caminhamos com elas. Eu agradeço por ter vários algozes na minha vida, porque eles testam realmente a minha paciência, e é valoroso a minha paciência em decorrência dos meus algozes, que eu mesmo os criei, pela minha forma de pensar. Eu só tenho algozes, só tenho inimigos pela minha forma de pensar. Se eu sou extremamente ganancioso, se eu não agradeço o corpo que eu tenho, que me motiva a ser melhor, como é que eu vou ter vida? Como eu vou começar a gratidão da vida sem agradecer o corpo que eu tenho? Isso é tão simples, mas é tão difícil. Porque se eu tiver a dor, eu não agradeço. Mas a dor, é uma frase que, se foi Chico, foi Emmanuel que colocou isso para nós. A dor é um constante convite da vida, a fim de que aceitemos uma entrevista com Deus. Só assim o homem fala com Deus. Se ele não tiver a dor, ele não fala. Ele não senta ou fala com Deus na oração. Se ele não tiver uma adversidade, ele não vai agradecer. Só na dor. Só na dor que você conversa com Deus. Ou para um pedido íntimo. Em particular com Deus. Deus, por que você está fazendo isso comigo? Você me esqueceu? Há tantos e tanto tempo, você me esqueceu. Isso é ser grato? Claro que não. Então gratidão é você ouvir a você. Agradecer até os olhos que você tem. Quem que agradece? Eu agradeço, irmão. E quando você está sem nada, você agradece? Mas é ansiedade, eu preciso arrumar um emprego para agradecer. Eu estou desempregado, estou sem dinheiro, como é que eu vou agradecer? Rapaz, como é que você faz isso comigo? Os olhos. Você tem na sua fisiologia humana um 3D aqui. 3D. Você tem esse objeto da criação do Pai. É um 3D. E às vezes você não agradece nem os olhos que você o tem. Mas não, eu quero a minha saúde hoje. Mas por que você está doente? Porque você não tem a gratidão para com Deus, primeiramente. Ser grato. Ouvir a Deus. Falar com Deus. Porque a gratidão promove, na faculdade, na fisiologia humana, a liberação da endorfina. Endorfina. Que é um hormônio que dá satisfação. Então, quando você tem a gratidão, acordou o dia, muito obrigado, Senhor, por mais um dia nesta encarnação. Eximindo-me de todos os problemas que eu tenho, eu agradeço. Ao corpo que eu tenho. Nesse inteirinho desses 15, 20 minutos que nós estamos falando, quantas vezes o seu coração bombeou? Você já pensou nisso?
Quantas vezes ele promove esse bombeamento para regar fígado, baço, pâncreas, rins, intestino? Você já pensou nisso? E nisso você agradecer o corpo que você o tem? Ou martirizar o corpo que você o tem com as vossas reclamações? Porque agradecer, eu quero um resultado imediato. Se eu agradeço, eu tenho. E se você não tiver? Você vai continuar agradecendo ou não? Gratidão. A gratidão vem do alto, de Deus, um ser absoluto. Não esse ser relativo que é você, que é dúbio, que é confuso. Muitas vezes o homem é muito confuso. E ele quer ser mais do que Deus. Deus é absoluto. Você é relativo. Eu vou usar esse texto porque o homem é relativo. Ele tem uma relatividade entre o bem e o mal. Nunca eu sei quando é bom ou ruim. Você é uma pessoa boa? Você vai dizer, claro que sou. E por que quando você maldiz o outro, você é uma pessoa boa? Claro que não. Então será que você é uma pessoa boa? Você agradece o dia que você acordou, abriu os olhos, nossa, enxerguei tudo. Se tivesse uma felicidade, tem as árvores, tem os pássaros, tem isso, ou tem o metrô, tem isso. Você agradece? Mas eu passo as minhas enfermidades, as minhas doenças, as minhas raivas, não dá para eu agradecer. Só dá para eu pedir. Eu tenho que pedir. Eu tenho que pedir. E os pés que você tem, você agradeceu? Ah, mas vou fazer uma analogia. Ah, irmão, você não vai me comparar com um cadeirante? Mas você não tem os pés? Você não tem as mãos? Você não tem a mobilidade da fonética? Você não fala quando necessita? Você não respira? Quantas células tem aqui motivadoras? A língua, o palato. Você já agradeceu isso? E aquele mudo surdo que tem que trabalhar em Libras, que ele não é entendível? Você pode falar, você pode reclamar, você pode gritar, você pode xingar, ou amar, ou pode se rebelar. Esses são os sintomas, as patologias das ingratidões. Quando o homem consegue só reclamar. Já teve dia que você passou o dia só reclamando? Não teve? Vários. Às vezes passou uma semana, 10 dias, 15 dias. Como é que ficou o seu organismo físico? Adrenalina para todos os lugares. E aí você começa a se amarrar no seu orgulho, no seu medo, nas suas insatisfações. Isso é ser ingrato, pois não agradece o que tem de melhor. Ah, mas eu queria ter olhos azuis. Mas você tem olhos castanhos, não tá bom? Não, eu queria ser igual a um artista famoso. Por quê? Agradeça o que você tem. Não crie uma instabilidade em você mesmo, emocional, através das vossas reclamações. Mas eu perdi minha mãe, meu pai, Perdeu não, separou-se. Você já está sendo ingrato com as leis divinas. Não era pouco que nós dizíamos, seja grato. Levante-se, acorde, é mais um dia de uma encarnação. Que você está sendo beneficiado. Quanto tempo, quando nós falávamos aqui, quanto tempo você demorou para nascer? E muitos já estão assim, já estou indo embora. Pelas minhas insatisfações, pelas minhas reclamações. Olha como que você é ingrato. E nós não falávamos há pouco, quando é que você vai fazer a prece para falar com Deus e agradecer a Deus por tudo que Ele promove a você? Quando você libera endorfina, é um prazer. Ah, irmão, mas você não sabe os problemas que eu tenho lá na empresa, as pessoas, o fulano. Aí começa, né? Fulano, não dá nem nome para o elemento que é seu irmão. O fulano Ebertano. Na minha empresa são terríveis. Já está reclamando. Você não agradece eles? Porque você libera endorfina. Não. A gente fala do todo, mas para nós também serve, né? Mas eu começo... Aí eu fico reclamando o dia todo. O que acontece com o seu corpo? Dor de cabeça. Vai ter problema no estômago, vai ter diarreia. Não vai? É.
Não, não é aqui, está do seu lado. Mas é isso. Quanto tempo eu reclamei? Quanto tempo eu reclamei? Quanto tempo o homem reclama dele mesmo? Porque ele é ingrato com a vida. Lembra que falamos aqui? Quando você fala da gratidão, você fala, não, a vida que eu tenho. E quando o homem começa a reclamar de tudo, ele é ingrato com ele mesmo. Quantas vezes ele prejudica a ele mesmo? Se o negócio não deu certo, a ingratidão tomou conta de casa, da família, do outro, tudo é ingratidão. Deus não está observando, Deus não está ao meu lado, eu fiz tantas orações por Ele, eu falei da gratidão de manhã, mas à tarde só reveses, nada dá certo. Mas você está certo ou não? Você está no caminho da gratidão por mais uma encarnação? De cuidar de você? Se o homem é pleno na gratidão, o dia dele vai ser ótimo, mesmo com todos os reveses que circundam o seu momento. Não é assim? Final do dia escaldante, que o sol bate na minha mente de tantos afazeres, e eu tive um momento de gratidão. Gratidão é perdoar, gratidão é amar. Citar aquela, o que eu vou fazer mais? Ser grato com todas as coisas que estão acontecendo na minha vida. E o que você já fez de bom? Não é assim que as pessoas falam? O que eu já fiz de bom para merecer tantos reveses? O que eu fiz de mal para receber tanta coisa? Só fui uma pessoa boa. O que é ser bom? O que é ser bom? O que é ter o bem no coração? Muitos desencarnam dizendo, eu fui bom. Mas bom em quê? Isso no plano espiritual. Bom em quê? O que você proporcionou ao seu semelhante de gratidões? Tem pessoas que ficam assim, mas a pessoa foi grata para mim, eu nem agradeci. Às vezes ela perde até o sono. Quando você recebeu uma graça, o que você tem que dizer? O que você diria? Hein, meu irmão? O que você... Obrigado. Não é assim? Obrigado. Fala bem baixinho para não... Não é assim? O que você vai dizer com um agradecimento? Obrigado. Não precisa rodear, né? Não, eu agradeço, eu não mereço, eu sou uma pessoa mais ou menos. Não, diz obrigado, eu agradeço todo o bem que você promoveu. Você já fez isso na sua vida? Não sempre. Então, não sempre, porque não é comum no ser humano o agradecer. Não é comum no ser humano, por mais um dia ele agradecer, ou alguém que fez algum benefício para ele dizer obrigado. Você foi muito gentil, você foi muito bom. É difícil a gente relacionar isso. Entender que o homem não agradece os momentos da vida. Ao final de semana eu vou passear. Que bom, você agradeceu? Ah, mas acho que vai chover. Ah, se chover não vai dar. É um ingrato, você tem vida. Você tem um final de semana. Ah, mas eu vou gastar. Mas nada, tem um parque, você não gasta nada, leve água. Dê um pouquinho de pão, tá pronto. Umas frutinhas, acabou. Vai no final da feira, compra mais barato, tem fruta para todo mundo. Não é assim? Não reclama. Mas não é assim, porque as pessoas falam, não, se tem que sair bem, tem que comprar isso, tem que comprar... Não gaste. Leve lá sua água, reidrate o corpo, que você faz muito exercício, não faz, fica sedentário, começa o coração a reclamar, e você não faz nada. Como que eu vou sair no final de semana, está o tempo nubladíssimo? E daí? Ah, eu vou ficar em casa, fazendo o quê? Nada. E o que vai adiantar fazer nada? Nada. Eu vou ficar chato. Eu não fiz nada, não tenho dinheiro, Deus tirou tudo de mim, aí põe culpa em Deus. Deus tirou tudo de mim, não tenho dinheiro nem para sair, não tenho dinheiro para se locomover, perdi o emprego, aí é um doente, é um ingrato. Aqui está o grupo, todo reunido. Eu tenho que pegar esse grupo aqui e trabalhar na minha palestra. Todo mundo está aqui, ó.
E um pouco de todos, né? Mas aqui está bem visível. Eu vou olhando aqui, vou pegando todos os sintomas que vocês emanam. Mas é isso, eu falo assim, eu sou de vez de ter a gratidão, mas eu estou ingrato, perdi emprego agora. Mas são 13, o Brasil é assim, né? 13 milhões de desempregados. Assim, você não é o único. Ah, mas eu estou sem dinheiro. Só você está sem dinheiro, que bom, vamos fazer uma coleta aqui. E você está sem dinheiro, vamos resolver o seu problema. Aí tem gente que vai levantar a mão. Libanês. Mas tem irmãos que dizem assim, a gratidão transforma a negação em aceitação. Porque às vezes é assim, será que eu vou aceitar tudo passionalmente? Não. Você vai lutar por isso. Agora, quando é que você tem gratidão para aquele que está do seu lado? Quando que você tem gratidão? Vamos de novo, no seu trabalho. Há pessoas que têm um conto, vou até abrir um espaço aqui, tinha uma pessoa, ela era, bióloga. Né? Mas ela não tinha nada no trabalho dela, não conseguia nada. Não, ela era atriz. Ela tinha feito teatro, volta nessa. E aí ela arrumou um emprego que não tinha nada a ver com ela. Não tem esse call center, né, que vocês têm na Terra? E estava ela lá. E todos os dias ela é extremamente desanimada. Isso não é para mim. Isso não existe, não foi feito para mim, eu faço teatro, eu sou atriz, Todos os dias, passou-se 3 meses, ela continuava reclamando. Todos os dias. A partir do momento que ela falou assim, não irei mais reclamar. É a mesma coisa, qualquer trabalho, estamos dando esse exemplo. Não irei mais reclamar do meu chefe, das pessoas que estão ao meu redor, ou mesmo que seja aposentado, do dia a dia que eu vivo. Então não vou mais reclamar, vou ter uma aceitação plena, vou agradecer a Deus por Ele me motivar. Porque eu pago minhas contas com esse salário. E ela não estava agradecendo, ela só queria, não está na minha área. Mas ela não está recebendo o salário para pagar as dívidas, aquilo que ela contraiu e muitos. Então agradecer. Ela foi agradecendo, passou-se meses, e ela arrumou um emprego. Com isso ela foi se motivando, porque o homem ingrato, ele não se motiva em nada, né? Ele é depressivo, ele é negativo, só faz as coisas negativas. Então ela foi mudando este pensamento de reclamar. Foi orando, fazendo o evangelho todos os dias, isentando-se em si. Eu não tenho mais essas pessoas que estão ao meu redor, elas fazem parte do meu agradecimento, da minha gratidão. Ela começou a enviar currículos. Enviou. Depois de 1 ano, ela conseguiu um emprego na área. E era toda feliz. A vida dela mudou. Isso é um conto? Não, é real. Vários que desencarnam contam essas histórias. E vários que a gente se motiva nos evangelhos a ouvi-los, essas são as mesmas histórias. Arrumou um emprego novo. Só gratidão. Porque o modo de pensar, os pensamentos dela fluíram no positivo, não só no negativo. As pessoas têm a facilidade de serem negativas. Não vai dar certo. Nada vai dar certo. Aquela pessoa é ruim. Você já começa a julgar as pessoas, você entra na mesma sintonia do ingrato. O ingrato é uma pessoa depressiva. Ele incorpora-se na solidão dele a ingratidão da reclamação. Eu gosto de reclamar. Não nada dá certo mesmo. Você já ouviu essa história? Que eu continuo reclamando, nada vai dar certo mesmo, então vou reclamar de uma vez em todo. É mais fácil do que eu orar, do que eu vibrar, do que eu estar com pessoas do bem, do que eu fazer o bem da gratidão. Porque as pessoas na humanidade, no planeta, acham que são o centro das atenções. E não são. Não são. Hoje a gente recebe na pátria espiritual muitos que se sentiram como tal. Eu sou o dono da verdade. Até tem uma relação, não vou comentar de você especificamente,
Mas assim, há muitas mães, ou na sua gestação, sempre repete uma frase única, né? Dizer assim, ele tem que ser perfeito. Não é assim que todas as mães dizem? E se não for, o que vai acontecer? E se aquele filho, durante o crescimento dele, se torna um criminoso? O político. Não, criminoso. Um criminoso. Se ele se torna um criminoso, as leis de ação e reação, um dia todos, você já foi político um dia, você já foi político um dia, você já matou pessoas um dia, e hoje você está isento. Mas você tem as mesmas emoções. As mesmas emoções. As mesmas. Por isso que hoje você está num corpo para agradecer. E conte com ele no agradecimento. Se não, dizer assim, eu vou começar a julgar o político, vou começar... São esferas vibracionais. Cada um nas suas escolhas. E ficam num fascínio tal, por isso que o mundo hoje é doente. Século XXI, a representatividade de um mundo doente. Mas por que eu escolhi? Não. Eles eram necessários lá como aprendizado. Até para limpar tudo. Demanda quantos anos? 100 anos? 200? É esse milênio. Então não coloque mais quem não é competente. Mas e na Europa acontece a mesma coisa? Acontece a mesma coisa. Então o mundo ainda é pulverizado por negatividade. Nós vamos falar das religiões. É a mesma coisa, infelizmente. Então a gente fala assim, no mundo espiritual, as religiões desencarnam espíritas, católicos, evangélicos, muçulmanos, heróis, não heróis, como eles se dizem, aqueles que se mataram. Como é que eles vão voltar um dia? Como é que eles voltarão um dia? O que vai acontecer com eles um dia? É o que nós fizemos um comparativo com um irmão que passou por nós. Diz assim, você pode ser comparado a Hitler. Aí você vai dizer, claro que não. Eu não sou um genocida, eu não sou um homicida. Mas caridade para com os criminosos. Eu não sei se você foi igual, e nessa encarnação você está tendo uma chance de se redimir dos seus erros através da humildade, através de não ter o soldo material para se curvar a Deus e falar com Deus. Por isso que falta a humildade no homem de se curvar em gratidão. Mas o homem reclama. Se falta dinheiro, eu vou xingar Deus, porque Ele é o culpado. Ele me colocou aqui. Mas as religiões hoje estão difusas. Existe uma complexidade religiosa no mundo, no planeta Terra, que é minimamente pequeno em relação ao universo. Minimamente. Hoje nós estamos falando assim, de um Papa Francisco, de um enviado de Deus, que tem uma oposição ferrenha contra ele. Com uma frase que vocês ouviram, né? A igreja pobre para os pobres. Não existe isso. Existe uma igreja rica, não é um questionamento, existe uma igreja rica, não para os pobres. Não para os pobres. Depois, deixa aqui. Para os pobres. Não existe isso. Então, hoje um homem de Deus, o enviado de Deus, está sendo acuado pela própria oposição. Então, quantos partidários que estão negativando a gratidão de um homem do bem? Como que o homem se curvar diante de Deus? Demanda séculos. Séculos. Então, você desviar as fontes da humildade, da caridade, é fácil. Agora, recolocá-las é muito mais difícil. Por quê? Porque exige a mudança de cada um. E isso exige a gratidão de cada um. De cada um. Ser grato. Ser feliz pela vida que eu tenho. Não importa como, a vida que eu tenho. A gente não sabe, eu não vou detalhá-los, a vida que vocês já tiveram. Quando eu tinha soberba, era mais fácil.
Quando eu demandava sobre as pessoas, eu tinha o poder, era mais fácil. E diante disso, eu não me curvo a Deus, pois eu não tenho a gratidão. Quando é que o homem é grato? Quando que ele tem essa propriedade do coração de dizer, eu sou grato por mais essa vida? E eu vou dizer novamente, quantas vezes o homem reclama? Quantas vezes o homem está fora de si? Quantas vezes ele se perde no caminho da materialidade? Eu, para ser grato, eu tenho que ter os bens materiais. Mas eu posso ter uma fortuna e posso ser infeliz. Porque as pessoas não olham para mim. Aí não me tornam mais gratos. Então pensemos nisso, meus irmãos. O mundo hoje precisa da sua gratidão, não do seu pensamento doente, não da sua reclamação. E isso está, muitos no Evangelho dizem, os benefícios pagos com a ingratidão. Quando você tem uma adversidade, como é que você o faz? Com essa adversidade. Deus abençoe. Com essa adversidade. Quando você tem uma ingratidão, o que você faz? O que você faz quando você recebe uma ingratidão? O que o ser humano faz? Ele reclama, ele xinga, ele fica muito bravo, ele diz que ele não era merecedor daquela ingratidão, né? Eu não sou merecedor disso, não sou merecedor. Ele começa a enumerar que ele não era merecedor de nada. Não é assim, meu irmão? E ele continua reclamando. Porque é mais fácil. É mais fácil eu reclamar. É mais fácil eu ser doente. E hoje, o homem é um doente caminhando. Quando ele não tem a gratidão. Por isso as doenças corroem o mundo material. Então a gente tem pedido isso em muitas orações no mundo espiritual. Para que o homem seja mais grato. Com todas as adversidades do caminho. Se eu estou lá é porque eu mereço. Se não, volta para o plano espiritual que vai ser pior. Você estava num lugar pior do que onde você está. É nessa relação que nós gostaríamos que vocês pensassem. Assim, eu só reclamo, eu não mereço, eu não mereço. Você saiu de lugares piores. E você está num paraíso. Está no paraíso. É que o homem, ele só vê o momento, o físico e a adversidade daquele dia, ou daquele momento. Ah, mas eu já tenho uma vida que eu estou... Pode ser uma vida de 60, 70 anos sofrendo, que não represente nada do que você já o fez. Nada. Nada do que você já o fez. Por isso que dizíamos, quanto você tirou a vida. Muitos chegam na pátria espiritual, que é uma frase única que nós dissemos. As pessoas chegam no plano, quando são resgatadas, dizendo, eu fui uma pessoa boa. E aí diz uma frase muito específica, eu não matei e não roubei. Quantas vezes você mata o sentimento de outras pessoas? Quantas vezes você rouba a oportunidade de outros viverem? Quantas vezes você já tirou oportunidades de outros irmãos em outras situações? E depois na vida vai se repetir as mesmas situações, com personagens diferentes. Lembra que eu dizia a você? Não adianta eu mudar de um lugar para o outro, se lá vai ser pior, mas eu quero o pior. Mas eu vou me esforçar, eu quero chegar no pior, mas para o meu princípio é melhor pela minha estabilidade monetária, estabilidade para o resto da minha vida, como funcionário público. Muitos brasileiros falam isso. Isso vai ser quebrado daqui a alguns anos. Já está acontecendo isso.
porque já não tem mais recursos para pagar o funcionalismo público. Eles estão sendo demitidos. Então aquela ideia que o brasileiro, o latino, sempre tinha, dizer, eu vou arrumar um emprego público, porque aí eu estabeleço, não tenho mais problema nenhum. Eu não vou para a empresa privada. Mas hoje está quebrando as prefeituras, os governos de más gestões. Então, o funcionário público também vai, em alguns momentos, em algumas prefeituras, vai ser demitido. Isso já aconteceu e vai acontecer lá. Você sabe disso. E já aconteceu em outras prefeituras que você sabe. Então, aquela ideia, não é isso, meu irmão? Aquela ideia, isso a gente acompanha também. A gente tem planos que a gente visualiza tudo isso. E o que vocês nos fornecem de elementos. Não é? Então, as pessoas dizem assim, eu vou ser funcionário público. Hoje, funcionário público está sendo demitido. E não vai receber. Isso está um caos em algumas cidades já do Brasil. No Rio de Janeiro. São Paulo ainda não. Pela performance se tem de arrecadação. Mas outros estados... É onde começa a privatização? Isso, onde começam as privatizações. Então, assim, eu ser funcionário público, esquece um pouco esse órgão. Pode ser, você pode trabalhar no tribunal, pode trabalhar, não tem problema nenhum. Mas, lá na frente isso muda. Então, não trabalhemos aquela ideia assim, eu vou arrumar um emprego público, nunca mais vou sair. Então, e volta naquela ideia, a gratidão. Gratidão pela sua memória, pela sua inteligência, pelo bem que você adquiriu, que é o seu corpo. Você adquiriu um corpo para uma encarnação. Cuide dele. Cuide dele. Seja grato. Não faz muita estripulia com ele. Cuide dele. Tenha uma boa velhice. Prepare a sua morte um dia. Por isso que nós, esse jargão de as pessoas chegarem no plano espiritual e dizer, eu não roubei e não matei, está fora. Isso eu ouço continuadamente em muitos irmãos que nós recolhemos dos umbrais. É que as pessoas fazem associação assim, nós estamos numa casa espírita, vocês estão ouvindo um espírito, vocês vêm aqui me ver. Por mais que tem gente que no evangelho, irmão Paulo, me socorre, eu socorro. Mas é assim, socorro, viu? Muitas vezes você andou chorando por isso. Não é? Então assim, então eu acredito que existe a continuidade da vida. Acredito. Então, eu vou me melhorar. Eu vou ter a gratidão na minha vida para ser melhor. Voltando até um assunto que nós não terminamos, lembrei agora. Que nós estávamos falando de um filho que vem, que as pessoas gestantes, uma mulher gestante, dizem assim, não, eu quero ter um filho perfeito. O que é ter um filho perfeito? Às vezes as pessoas recebem um DAO ou um especial que dá muito mais luz para o ambiente do lar. São pessoas intelectualmente às vezes não bem resolvidas, mas estão extremamente felizes, extremamente agradecidas. Então, o que é a perfeição? O que é ser perfeito? Então muitas mulheres dizem assim, eu quero ter um filho perfeito. O que é ter um filho perfeito? Ele vai crescer. Ele vai tomar rumos confusos, difusos. Ele era tão bom até os 14, depois dos 14 mudou a vida dele. Aí a droga envolveu. Aí outros vícios envolveram. 21 anos vai embora, 22, aí vai embora antes da hora. Então essa ideia de filhos perfeitos mude um pouco. Tenha a gratidão de ter a gestação, se for o caso de ser mãe. Tenha a gratidão. E falar com Deus, agradecer o que Ele te reservou. Não para te puni-la, mas para te ajudar. Então isso são sentidos de família, o agradecimento da família. O agradecimento de ter filhos moralmente resolvidos. Como Chico dizia no século XX, e eu vou reforçar isso, século XXI, a cada lar, ou é um soro positivo, ou é um dependente químico, que vai ter, infelizmente.
Então, preparem os vossos corpos, os vossos filhos para o agradecimento. Isso é previsível no século XXI. Não é querendo escurecer o ambiente, não. É o que está acontecendo. Infelizmente, hoje, o número de soro positivo de HIV está aumentando assustadoramente. E não é só de estatística, isso é real. E não é só nas festas mundanas, é o ano todo. Porque você vê uma criança com 11, 12, 13 anos, já com uma atividade sexual. E sem usar preservativos. E é doença, é soro positivo. Então, assim, atentem para a gratidão de vocês terem um lar, terem filhos, terem netos, terem sobrinhos. Bem, oriente para a gratidão do Evangelho, oriente para a vida em comum. Ah, mas eu forcei, eu falei, mas não falou nada. Se a busca daquele é aquilo que ele quer. Se eu quero ser doente, eu vou ficar doente a minha vida toda, porque eu vou continuar reclamando a minha vida toda. Quantas vezes você reclama? Porque é uma ação da ingratidão. A reclamação não é só você. Quantas vezes o ser humano reclama? Levantar de manhã sem a gratidão e reclamando para o trabalho, sentar em frente ao computador, já xingar e reclamar. Mas você está tendo um emprego, você está tendo um soldo financeiro todo mês para pagar as suas dívidas. Pare com as compulsões de cartão de crédito e não gaste. Mas tem gente aqui que é compulsivo. É gasto, sobre gasto, mas não tenho mais, ainda bem. Acabou, ainda bem que não tem mais. Acabou, não vai gastar, ainda bem, não é assim? É melhor assim. Não é? Porque começa as despesas, receita e despesa. Vou começar a ser auditor. Porque tem pessoas compulsivas. Lê o Evangelho, está vendo o Evangelho, está entendendo o Evangelho, mas é compulsivo. Quero comprar. Vai fazer bem para ela, vai fazer bem para casa, vai me ajudar bastante, vou dar um presente maravilhoso, mas vai ficar com uma dívida? Isso. Mas vai ficar feliz. Fez alguém feliz. Mas depois a ingratidão vem, porque o juro vai ser alto. Aí se você vai estar desempregado, como é que você vai pagar? Aí fica um caos. Então as pessoas não têm ideia do caos que elas promovem para si mesmos. Tá gravando? Tá bom, tem que lembrar. Não é assim? Porque as pessoas compulsivas, eu vou comprar para agradar, vou comprar para agradar, vou comprar para agradar. Mas aí você vai formar dívida. É tão simples, mas quando tem um fascínio, as pessoas hoje estão fascinadas. Não vai ter o dia de Páscoa aí da Igreja Católica? Já gastou? Mas não tinha, mas gastei para dar um presentinho, para dar um ovinho para cada um, para dar açúcar bastante, mas vou ficar endividado. Mas não tem problema, mês que vem é certo. Aí depois tem juros sobre juros, mas outro mês é certo. Se você ficar desempregado, eu sei, estou comprometido. Entendeu? Então é uma data maravilhosa. Você vê o renascimento do Cristo, o ressurgir das palavras do Cristo, como a gratidão de estar na vida novamente. Mas o homem diz, muitos já estão tão depressivos, já estou ficando velhinho, vou morrer mesmo. Acabou, não tem aposentadoria, não veio aposentadoria. Então agora já acabou tudo. Assim começa uma reclamação e vai adrenalina, os órgãos vão ficando doentes, o nível de câncer hoje aumenta por isso, porque é muita adrenalina, o coração infarta, a pressão alta, aí quer comer de errado, se alimentar errado, bate a cabeça, começa a ser um homem teimoso, tem que ser do meu jeito, 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 morre, é melhor. Vai embora, que aí você resolve o problema na pátria. Muitas pessoas dizem assim, estar no umbral, quanto tempo eu ficarei no umbral? Não importa, o tempo que você ficar, acerte os seus problemas na terra. Resolva os seus problemas na terra. Acerte eles com quem é de direito. Com aquelas pessoas que são difíceis no seu caminho, acerte. Mas eu não escolhi essas pessoas difíceis, irmão. Eu não queria ninguém no meu caminho. Quem que você queria? Quem que você queria? Só queria pessoa boa. Só que é isso, né? Vocês falam lá, quando vocês param lá para conversar, olha,
Não vou falar nada aqui. Você cortou o cabelo e ficou melhor, mas olha, é que você está melhor, você está mais compreensível. Não vou mais ficar aqui. Ó, todo mundo olhou para você. Não, que seu cabelo está ótimo, é isso, tá bom? Mas quando as pessoas se reúnem para falar de alguém, é um contrassenso. Você não tem gratidão nenhuma, porque você não sabe o que o outro está vivendo, mas você está lá falando mal dele. Você é ingrato. Você está na sua introspecção. Você sabe o que é introspecção? É doença, quando você entra para dentro. Introspecção, você é uma pessoa introspectiva, que só guarda os ressentimentos para você. Você fica ingrato, você é magoado. A mágoa é importante na minha vida. Já viu isso? Mágoa é importante na minha vida, já ouviu isso? Tem gente que gosta da mágoa, são pessoas ingratas, que gostam de afetar o outro com a mágoa. Eu não gosto de você, nada vai dar certo, não faz nada disso. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Pessoas ingratas, mal resolvidas espiritualmente. Falam só do mal. Não é melhor eu falar do mal do que do bem. O bem não dá um êxtase. É igual a droga, não é isso que eu falei no último trabalho? As pessoas vão lá, 2, 3 pinos de cocaína, ou a balinha, ou ônix, ou êxtase. E no dia está ótimo. Libera um monte de endorfina no organismo, igual a bebida. Dá aquele prazer momentâneo. No outro dia você quer mais. Aí você vai gastar. Aí você vai ser ingrato com o seu corpo, ingrato com o seu cérebro, ingrato com os seus neurônios. Ah, irmão, mas eu não faço isso. Mas tem uma droga que é pior do que as drogas que tem no mundo. Assim, cocaína, balinhas, essas coisas que tem agora é moda, né? Que é o orgulho, que é a vaidade, que é a maledicência. Essa é uma pessoa ingrata. Ela não agradece os pais que teve para reencarnar, as pessoas que deram oportunidade para ela reencarnar, as pessoas que estão ao redor dela, que fazem parte da caminhada dela. Ah, mas aquela pessoa é muito ingrata, ela não me ajudou, ela não me beneficiou, ou ela me ajudou, mas depois ela foi falar para fulano, betano, ciclano. Fulano, betano, ciclano. Dá o nome, dá a origem, não precisa falar desse, daquele, do outro. Não é mais fácil? Ele me maltratou, tá bom, o problema é dele, eu estou orando por ele. É mais fácil. Não é mais fácil, meu irmão? Você pensou bem do último trabalho para esse, né? Pensou bem. Então faça suas reflexões, os seus evangelhos. Entendeu, meu irmão? Que é ser grato a Deus. Não adianta colocar a franja aqui para tapar tudo, né? Eu estava falando ali dela. Eu sei que você não vai, mas ela tapa tudo. Então tá bom? Deus abençoe vocês. Gratidão. Seja grata, seja grata. Não sofra mais. Já. Nós estamos assim. Tem que viajar com os irmãos. Pegar o caminho. Entendeu o que é gratidão, meu irmão? Você vai amanhã, todos aprender o que é gratidão? Amanhã você vai levantar agradecendo? Vai mesmo, irmão? Vai tirar a barba, agradecer que está te incomodando? Vai tirar? Vai parar de reclamar? Você pensou bem no quando eu estava falando da reclamação, então para de reclamar. Você vai ver que sua vida vai melhorar. As pessoas se reclamassem menos, a vida caminharia melhor. Não seria tão insatisfatória. Você olharia a vida com os olhos realmente de Deus. Não ia apontar o erro de ninguém. De ninguém. Seja grato. Ah, mas eu vou ser muito bonzinho. É melhor ser assim. É melhor. Não saia daqui já falando do outro. Não saia daqui reclamando do outro. Quando você faz isso, você atrai só doentes ao seu lado. Somente doentes. Só doentes. Doentes espirituais que hoje nos ouviram. Aqui. Eles vieram conosco para ouvir exatamente o que vocês pensam. Uma série de espíritos e eles dizem, nossa, você não melhorou nada. Você não melhorou nada. Você deve melhorar. Eles não fazem isso. Falam, poxa, eles estão na Terra. Estão nos mesmos riscos que eu era antes. Culminou e eu dizer assim, eles fazem a mesma coisa que eu fiz. Então, na pátria espiritual, as pessoas não têm essa relação. Vamos concluir aquele raciocínio, dizer assim, ficar 8 anos no umbral, como André Luiz ficou, para mim é 80.
Faça o teste, fique 10 minutos, como muita gente gosta aqui quando está nas depressões, ou quando está naquele estágio de dor de cabeça, de enxaqueca, me tranco no quarto e fique 1 hora no escuro. O que você vai pensar? Então, você não gosta. Imagine você na pátria espiritual sozinha, no escuro que você próprio criou. Você não vai ter a luz da sua casa. Você vai ter a luz da oração. Você não vai ter mais o seu trabalho para reclamar. Você não vai ter uma pessoa do seu lado para você reclamar dela. Você vai estar em outro estágio. O seu corpo morreu. O que você vai fazer? Pensemos sobre isso, que é um tema do próximo trabalho, sobre a morte. Porque a morte são dos pensamentos e das pessoas. Não adianta falar coisas ao contrário. Mortes são de pessoas. Porque na pátria espiritual está cheio de gente que foi extremamente inteligente, extremamente intelectualizada, extremamente ignorante às vezes da palavra. Estão lá no umbral. E acha que aqui vai resolver tudo. Não resolve. Ame mais, perdoe mais. Seja mais grato. Tenha a gratidão como uma opção de vida. Então, assim, gratidão em tudo. Gratidão no que você é merecedor. Gratidão em tudo. Se você fizer isso, continue orando. A sua vida caminha. Agora, se você continuar nas suas ingratidões e de querer resolver o problema dos outros, e você tem a sapiência que você não tem, de novo, você vai cair na sua própria escuridão. Isso é o que acontece na pátria espiritual. Por isso o mundo está doente. A orbe do planeta são os pensamentos que vocês emanam. O ser humano. A gente ora para desmaterializar. Vocês emanam. Então, sapiência é se curvar a Deus e pedir perdão. Isso é sapiência. Aquele que fala demais não é sábio. Gandhi falava o necessário. O necessário. Mandela fez vários discursos, mas ele falava o que era necessário. Não falava mais do que estava ao alcance dele. Sabedoria é, às vezes, até parar de falar. Porque quando a gente para de falar, a gente para de falar do outro. E não ter essas fantasias que são ilusórias. Por isso que eu falei das religiões. Estão não se curvando a Deus. Outro dia nós estávamos ouvindo nosso irmão Bezerra, em uma preleção que ele dizia: os sábios são os que se calam diante da própria adversidade do outro. Se o outro não é sábio, ele vai falar demais. Falou demais, está fora. Existem na pátria espiritual várias colônias, ou nas trevas, de pessoas que falaram demais. Falaram demais. Estão lá presas ao seu próprio orgulho. Quantas vezes o homem está preso ao próprio orgulho? Quantas vezes ele se deleita para falar com Deus? Ele se curva para falar com Deus. Quantas vezes o homem faz isso? Raramente. Ou às vezes ele se curva quando alguém parte da família, quando há uma separação. Aí ele se curva: puxa, eu tinha que ter feito mais, não fiz. Aí ele fica com a culpabilidade. É a própria traição consigo mesmo. Ele próprio se trai. Ele próprio se trai. Porque ele vê que algum corpo físico estava próximo a ele, que merecia a atenção, merecia o carinho, merecia a gratidão, não deu tempo. Aí ele vai se culpar um bom período. Um bom período. Então, isso é se curvar a Deus. Isso é entender que se curvar a Deus é pedir a Deus para te perdoar, para você amá-lo. Agora, quando é que o homem faz isso? Não é nas procissões,
não é eu dizer assim, eu estou te prometendo, Deus, se o Senhor cumprir isso comigo vai dar tudo certo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso. Nada disso. É você se curvar diante do seu próprio orgulho e sair melhor, e ser melhor. Porque senão você vai se punir a vida toda. Não se curvou diante de Deus, vai continuar. Por isso que nós dizíamos há pouco, Deus é absoluto, o homem é relativo, não é? Deus emana o amor de cima para baixo, óbvio. E o homem é relativo. Às vezes não tem amor, é confuso, não sabe o que é amar. Eu tive uma palavra que dizia assim, o homem tem ideia do amor, mas ele não sabe o que é amor. Não sabe. Ideia. O amor não é especificamente o amor físico. Você ter ideia do amor. Agora tem que materializá-lo na sua vida. Amor é você amar incondicionalmente. Não os cachorrinhos nem os gatinhos. Incondicionalmente a todos. Isso é uma luta que os homens fazem assim. Não é especificamente você. Outro dia nós estávamos conversando com o irmão e ele dizia assim, eu amo muito mais meus animais do que as pessoas. Está tudo errado. Tudo errado. Isso é um sentimento impuro que o homem não condiz. Então eu amo mais um animal do que o meu irmão. O animal é transitório na sua vida, né? Então a ideia do amor é o que Jesus fez. Jesus, ele tinha o amor. Ele não tem uma ideia. Entendeu? Não ideia. Ideia que eu vou fazer o bem para ele. E se ele não te fizer o bem a você, o que você faz? Isso é uma ideia. Agora, quando eu vou materializar o amor na minha vida, é quando você se desfaz de todas essas amarras que você caminha há séculos. Está na hora de amar. De se curvar. Não é ficar pedindo a Deus. É se curvar e pedir perdão do mal que você comete a você, entre outros. Falta de tempo. Não dá para fazer o evangelho, não dá para isso, não tenho tempo disso, não tenho tempo daquilo, tempo. Quando é que a gente se curva para o amor? O verdadeiro amor. Amor é você abraçar o outro e dizer, me perdoa de todo o mal que eu fiz para você. Mas ele não vai aceitar. Não importa, eu fiz a minha parte. E bem feita. E não falo isso para ninguém, só falo para Deus. Isso é eu e Deus. É a minha consciência de gratidão por ter mais uma oportunidade na vida. Mais uma. Senão o homem vai ser um ser doente a vida toda. As religiões pregam isso. Às vezes pregam muitos salmos muito bonitos, muito interessantes. Por isso que eu falei do Papa. O Papa Francisco, um homem de Deus, que está sendo açoitado pela própria cúria. E quantos são açoitados na própria cúria do lar? Quantos são açoitados no seu trabalho? E não sejam vítimas, são necessários para aprendizados. Aprendizados. Por isso a gratidão. Eu sou grato a Deus todos os dias. A Jesus todos os dias. Mas eu quero bem. Se eu for grato, eu estou fazendo bem para muitos. Aí é a multiplicação dos pães. Agora, se eu não tiver gratidão, eu serei ingrato, um pseudo grato. Um ingrato, pseudo grato. Né? Porque a ingratidão às vezes invade o seu lar, invade a sua casa, invade a sua vida. E aí por isso que o homem não consegue ser grato. Seja grato pela sua vida. Começou aí. Se você é grato pela sua vida, você não é ansioso. Você não quer saber amanhã, depois. Seja grato. Perdoe. Não importa quem. Perdoe. Aí você vai ter a gratidão. A sua vida vai caminhar melhor se você for grato, porque você vai se redimir dos seus próprios erros de vidas passadas. Aí é ser grato. Por isso é a ideia. As pessoas têm ideia do que é amar, mas não amam. Não amam como Jesus o fez. Mas eu não sou Jesus. Mas se você não é irmão de Jesus,
Por que você tem diferenças para com o outro? Porque você tem ideia do amor, ideia do que é amar, mas não ama. Ah, mas eu amo minha esposa. Quando? E quando você briga com ela? Ah, mas é uma diversidade. Você não está amando, você é ingrato. E o seu marido? Mesma coisa. E o seu trabalho? E os seus colegas? A mesma coisa. Pensemos na gratidão como um veículo de oportunidade para se redimir dos próprios erros. Ficou claro? Você vem, tem que ouvir. Ainda bem. Que Deus te abençoe. Não, deu embora. Que Deus seja grato com você. Tá bem? Eu? Que Deus te abençoe. Traga paz para você. Sejamos gratos com aquilo que temos de melhor. Gratidão. Acabou. Vamos embora? Eu não vou. Você vai? Vocês vão embora? Ainda bem. Eu vou. Vai falar os nomes? Boa noite. Como é que você vai? Graças a Deus. Vai bem? Faz a gratidão em casa. Aí levante um por um. Vamos lá. Boa noite, meus irmãos. Vieram as mensagens para Fátima, Margarete, Sueli e Valéria. Eles podem deixar aqui. Eles podem deixar aqui. Já. Por favor, me acompanhe. Seja grata. Tudo bom? Seja grata. Chore pouco. Não é melhor? Seja grato, chore pouco. Não, porque às vezes os homens falam assim, mas eu tenho os olhos, não consigo enxergar, eu tenho óculos. O óculos é para isso. Não é? Mas sejam gratos pelos olhos. Pela lubrificação que faz quando vocês choram. Que às vezes há pessoas que não gostam nem de chorar. Ah, porque eu tenho raiva do outro, tenho isso. Reconcilie. Nós temos visto muitos irmãos na pátria recolhidos, todos ingratos pela vida. Criaram problemas, criaram adversidades e foram ingratos. Tiveram doenças que foram corroendo o corpo físico, mas não conseguem perdoar, não conseguem olhar o outro, não conseguem amar. Então o momento é de amar, o momento é de perdoar. Seja grato. Que Deus abençoe vocês. Serri, tira aqui. Você entendeu? Entendeu. Você não ouviu aquele dia, você ouviu melhor. Pois é. Vocês vão cantar o quê? Verdade do Rio. Qual que o irmão gosta? Vou dar um presente para ele hoje. Precisa ser feliz. Vamos cantar para o público, precisa ser feliz, né? Os pais, às vezes, são muito ingratos com eles, não são felizes. Levanta mal-humorado, acorda, vai dormir mal-humorado. Os lugares que vai mal-humorado, escreve naqueles mal-humorados. Não, tem gente que é assim. Eles não são felizes. Aí, mas quer dinheiro, quer isso. Seja feliz. Sorria mais. Ame mais. Não fique perdendo tempo com coisas inúteis. A terra é para ser aproveitada os mínimos segundos e minutos. Eu, se estivesse no lugar de vocês, aproveitaria mais. Ah, você vai reencarnar, irmão Paulo? Não, por enquanto não. Vai demandar mais tempo. Mas aqueles que reencarnam, que a gente prepara, ou que passa por preparação em alguns locais, vêm mais felizes. Porque a Terra precisa de pessoas mais felizes. Não de pessoas tristes, infelizes, incompreendidas, ingratas com a vida. Né? Ingratas. O meu passado foi muito ruim, o meu isso foi muito ruim. Não enumere.
Enumere o seu momento hoje. Como você pode ser melhor, sendo grato. Ser feliz. Cante com vigor, com paz. Tem que ser feliz. Seu pai está bem, fique tranquilo. Não precisa ficar ligando lá que ele está bem. Ele foi assistir. Você não pediu? Ele não pediu? Você acha que a gente não foi assistir? Claro que foi. Não é para desencanar, não. Fica tranquilo. Tem que fazer bastante coisa, né? Não faz. Às vezes é mais fácil reclamar da sorte do que na adversidade ser mais forte. Querer subir sem batalha, pedir carinho sem se dar, sem olhar do lado. Já imaginou de onde vem a luz de um cego? Já cogitou descer de cima do seu ego? Tem tanta gente por aí, na exclusão e ainda sorrir. Tenho me perguntado, pra ser feliz, do que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa meu verdadeiro sorriso brotar do coração? Talvez a chave seja a simplicidade, talvez prestar mais atenção na realidade. Por que não ver como lição o exemplo de superação de tantas pessoas? O tudo às vezes se confunde com nada, o sobe e desce da misteriosa escada, e não tem como calcular, não é possível planejar, não é estratégico pra ser feliz. O que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa um verdadeiro sorriso brotar do coração? Pra ser feliz, do que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Mas é bem isso, né, meus irmãos? Ser feliz, quanto custa? Às vezes as pessoas querem dinheiro para ser felizes e não o são. Querem um verdadeiro amor e não os têm e não o são. Para ser feliz é ser humilde, entender as adversidades da vida, ter a gratidão para com Deus, entender porque Deus está na sua vida e ser feliz. Mas o homem quer mensurar o poder, quer do jeito que ele deseja as coisas e não é feliz. Aí sim é ingratidão para com Deus. Por isso que eu pedi essa melodia. Ser feliz. Você não tem preço para o sorriso. O sorriso é o sorriso. É levantar e sorrir e dizer bom dia, dia. Nublado, com sol, com poluição ou não, é um bom dia.
vai ser um ótimo dia. Se você desejar esse bom dia. Se você desejar que a vida seja melhor para ti. Agora, com as ingratidões que o homem carrega no coração, vai ser uma pessoa infeliz. E o mundo está infeliz. Mas você não seja infeliz. Não seja igual ao mundo que as pessoas vivem. Você pode ter um mundo diferente. Se você quiser amar ao teu semelhante. E se amar. Como dizia, aquele que tem ódio, olha no espelho, só vê uma coisa escura, desagradável. Aquele que ama, olha no espelho da vida e vai ser feliz. Não vai ter medo das adversidades, das tristezas, que o outro possa comungar com ele. A vida não é só feita de alegrias. A vida é cheia de problemas, cheia de adversidades, para o homem ser feliz. Para ele passar pela terra e entender que ele foi feliz, que ele criou, que ele emocionou pessoas, que ele produziu coisas boas, que ele fez o bem sem olhar a quem. Ele não prescindiu dizer, eu vou fazer o bem porque eu vou ter alguma coisa em troca. Mas eu fiz o bem e recebi ingratidão, não importa. Você fez o seu melhor para ser feliz, para ser grato. Nós, em muitos mundos que nós vivemos, na pátria espiritual, a gratidão é a única senha que nós temos. É o único pensamento que nós emanamos todos os dias. Ser grato. Ser grato. Vocês estão tendo uma chance única aos desencarnes hoje para reencarnar 100, 150 e não vai ser mais na Terra. Aproveitem. 100, 150 anos. E se perde no meio da erraticidade. E o homem tem tudo e não tem nada. Porque não é feliz. Ele quer a feliz da maneira dele, quer bebericar para ser feliz, quer as drogas, quer o ópio das drogas do pensamento para ser feliz, quer o dinheiro para ser feliz. É nada. Tudo isso fica para criar discórdia, fica para a insensatez dos homens, porque falta Deus. O primeiro princípio que nós falamos aqui hoje, falta Deus na vida dos homens. Falta aquele elemento que motive a ser feliz. Tire a sua tristeza, jogue no lixo. Jogue no lixo não da solidão, mas do lixo que está às vezes do seu lado. Jogue tudo. Faça o seu evangelho com Deus. Se curve diante de qualquer adversidade. Seja grato por mais um dia, por mais um momento, por mais uma vida. Pela sua beleza interior, pela sua beleza física, pelos seus cabelos, pelos seus olhos, por tudo que você tem, pela sua velhice, por tudo, tudo. Tudo é prazeroso quando você tem Deus. Tudo é felicidade quando você tem Deus. Não adianta eu ir num culto e, como a gente sempre diz, sair sem um culto. Sair de nada, não lembro nem o que foi dito. Então a única palavra que tem que ser lembrada hoje, gratidão. Ser feliz. Ter a gratidão. Ter a gratidão como um sonho de consumo diário. Que não tem preço, não tem cartão de crédito, não tem dinheiro que vai comprar a gratidão. Não tem. Não tem, gente. Não tem. Não tem aquela usura de querer comprar para ser feliz. Para ter gratidão para com o outro. Mesmo que você viva na miserabilidade de muitos problemas, seja grato. Agradeça por você estar vivendo na terra. Agradeça por mais um dia que você está na terra. Não seja malgrato, não seja malquerente, não seja mal-humorado, não seja infeliz, não seja teimoso. Porque teimosia é uma doença que às vezes se torna coletiva. Porque é o orgulho que está falando mais alto. Porque eu não me curvei para Deus. Eu não falei com Ele hoje. Eu não falei com Ele ontem. Porque eu volto nos mesmos problemas, volto a repeti-los do mesmo jeito, eu não vou ser feliz. Não adianta procurar nos livros, na psicologia,
Procure Deus. Fale com Ele. Tenha uma entrevista com Ele. Faça o RH. Vai lá e fale com Ele. Quando você estiver triste, malquerência, de mau humor, não sorri, a vida parece que só comigo está tendo problema. Você não tem Deus. Tá bom. Não adianta ir no crente, no evangélico, na igreja, em qualquer lugar, no centro. Você não está bem com você. Por isso que você é ingrato com Deus. E é infeliz. Seja feliz. Deus abençoe. Jesus, por favor, sua prece. Eu vou pedir a vocês para você fazer uma prece que todos conhecem, que muitos não comungam. Todos conhecem. Não comungam, mas todos conhecem. Nós vamos fazer um Pai Nosso. Pode apagar a luz para mim, por favor. Isso. Nós vamos fazer a prece que todos conhecem, não praticam, mas todos conhecem. Então nós vamos agora praticá-la na nossa vida. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, que vocês possam amar ao próximo, ser mais felizes, voltar para os vossos lares em paz, em alegria, em vossos evangelhos. Peçam sempre pela paz do planeta, a paz íntima, a paz do vosso lar. Agradeço o que vocês têm de melhor, o corpo e o pensamento. Ele seja não rotulado, não seja mais estigmatizado. Seja um pensamento bom, seja um pensamento na luz de Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus.